Oi, Lavínia. Deixa eu ver aqui que estavam me mandando mensagem no ClareZap. Oi, Sora. Oi, Lívia. Isabel e Júlia. Ô, Sora, eu te mandei o trabalho ontem. Oi, Sora. No e-mail foi, Lívia? Foi. Tá bom. No finalzinho eu começo com a revisão, e no finalzinho você apresenta. Eu pego lá no... Tá bom. Vou esperar só mais 2 minutinhos. Se não entrar mais ninguém, eu já começo a revisão, para a gente não perder tempo. Tá bom. Deixa eu começar a espelhar aqui. E na hora que eu espelhei, eu não estava... Oi, Ana. Ana tá diferente, com cabelo preso. Oi. Ó, vocês receberam, né, ali o roteiro de estudos. Aí, só para relembrar, a gente vai ver os assuntos da prova de vocês de forma mais resumida, só para a gente realmente lembrar que eu coloquei verbete de dicionário, carta aberta, que são os 2 gêneros. E aí vai ter textinho para ler desses 2 gêneros, para saber responder também. Aí coloquei período simples e composto, período composto por coordenação, a ortografia do mais e mas, estratégias argumentativas, que tem algumas. Eu vou tentar, Lavínia, ser o mais breve possível. Antes das 5, acredito que a gente termine. Estratégias argumentativas, orações coordenadas sindética e assindética e coordenação e subordinação. Então, preparei aqui algumas coisinhas para a gente compartilhar. Vocês estão vendo aqui a tela do Converbete? Sim. Eu tô. Ok. Então, veja, só para a gente lembrar, verbete de dicionário, o verbete, ele fala aqui no finalzinho, é o conjunto que é a entrada, que é a palavra que eu estou pesquisando, mais o significado dela. Então, é o conjunto. Quando eu falo verbete, estou falando do conjunto. Então, aqui eu tenho a palavra jardineira, que é um substantivo feminino, geralmente aparece ao lado da entrada a sigla da classe gramatical, SF, substantivo feminino. E aí, quantas acepções tem a palavra jardineira? Olha aí, quantas acepções? Quantas? Tem 5 acepções. 5 acepções. Isso. E acepção, o que é que significa acepções? Assim, coisa que parece. Sei lá. Acepção é o número de significados que uma palavra pode ter. Perfeito, Ana. Então, acepção são números diferentes de significado que a palavra pode ter. Então, a palavra jardineira, ela pode ser usada com 5 significados diferentes. Aí ele fala que a primeira é mulher que cuida de jardim. 2, pode ser um recipiente alongado, usado para o cultivo de plantas ornamentais ou flores. Também pode ser um ônibus aberto com bancos paralelos. Prato composto de diversos legumes picados, geralmente acompanhados de carne, e ainda pode ser um modelo de roupa com peitilho costurado à cintura e alças. Então, vejam quantos significados diferentes tem a palavra jardineira. Então,
Tudo que está circulado aqui, gente, isso aqui é o verbete. Então, o verbete é a entrada, que é a palavra que eu estou pesquisando. Olha o termo, viu? Entrada. Depois, geralmente, tem a classe gramatical. Vai ter aqui, ó, ao lado tem abreviações. SF, subjetivo feminino. SM, masculino. VTD, verbo transitivo direto. INT, intransitivo. B, significa a palavra que é usada no Brasil. Ger, geralmente, usado, PL, plural. Então, aparece muito isso, por quê? Porque o espaço do dicionário ele não é tão grande assim. Então, ele usa muitas abreviações, que é para ficar mais compacto. Aí, vejam que interessante que aqui embaixo ele coloca assim, ó. Para sua surpresa, doutor Pompeu passou por ele acenando, sentado em uma jardineira. Então, vejam a palavra jardineira que aparece aqui. Ela foi usada com qual sentido dessas 5 acepções? Ônibus aberto com bancos paralelos. Perfeito. Então, vejam, jardineira aqui não está falando de roupa, não está falando nada relativo a jardim, e sim do ônibus. Então, está significando aí a terceira acepção. Então, é muito importante a gente conhecer os significados das abreviações e também perceber quais são as partes que compõem um verbete. Aqui não tem, mas ó, você vê que a palavra aqui ela aparece já dividida em relação à sílaba. Às vezes aparece também, se a palavra ela pode ter dúvida de pronúncia, aparece como é a pronúncia dela, qual é a sílaba tônica. Por exemplo, muita gente confunde gratuito e gratuito. Então, se tem uma dúvida assim, ele coloca lá no dicionário, é bem comum. O outro gênero é a carta aberta. E aqui eu peguei para vocês rapidinho um resumo e diz que a carta aberta é muito semelhante a uma carta normal. A carta normal, ela tem que ter o quê? Local e data. Depois vem o vocativo, que é o nome da pessoa com quem eu estou falando, ou pode ser o nome de uma instituição, ou de alguém que tem um cargo grande nessa instituição. Depois vai vir o corpo do texto, que é o que as pessoas vão estar pedindo, porque a carta aberta ela tem uma função social. Ela é voltada para algo que seja da vontade de uma comunidade. Então, eles pedem ali algo que ele fala aqui, ó, que é a carta aberta é necessariamente pública, tá? E por isso que ele fala, ó, por que aberta? O adjetivo aberta significa o quê? Porque ela tem caráter público. Então, a gente só consegue ler a carta porque ela é pública, tá? E aí ele fala das partes. Na carta aberta aparece a questão do argumento, porque se eu estou pedindo alguma coisa, eu vou ter que argumentar para dizer por que essa coisa tem que ser feita, por que o meu pedido tem que ser atendido. Então, eu vou argumentar para conseguir esse bem para a comunidade. Ô, Pro, então carta aberta é uma carta que está destinada ao público. Ao público, isso. Então, assim, destinada ao público de certa forma, né? É porque todo mundo pode ler essa carta. Mas, geralmente, por exemplo, vocês podem fazer uma carta aberta, vocês alunos, pedindo alguma coisa à gestão da escola, ou pedindo algo ao corpo docente, que são os professores. Então, isso vai ser uma carta aberta, por quê? Porque qualquer pessoa pode ter contato a essa carta, qualquer pessoa pode ler, porque ela tem esse caráter de ser público. Não significa que a carta que eu vou fazer, ela é destinada para todo mundo. Vocês viram lá no livro de vocês, tinha uma carta, parece que era da Greenpeace, que é uma ONG, e ela falava sobre o cuidado com o meio ambiente, por exemplo. Ou aqui em Jundiaí, digamos que aqui tem coisa, plantação de uva. Aí digamos que alguém está fazendo algum pedido para os... Eu esqueci agora as pessoas que têm plantação, que têm vinhas. Então, ele vai fazer uma carta, por exemplo, para um sindicato, pedindo, ou para uma instituição, pedindo mais planejamento, ou algo assim. Então, essa carta é pública,
porque qualquer pessoa depois pode ler. É diferente de uma carta pessoal, porque uma carta pessoal eu vou escrever destinada para uma pessoa. Então, só eu e aquela pessoa vai ter contato com a carta. Mas a carta aberta, não. E às vezes a carta aberta também, ela vem no final com a assinatura das pessoas que estão também querendo aquele benefício, que estão atrás daquele benefício. E aí nós temos aqui, eu preparei para vocês, para a gente lembrar, alguns argumentos que são bem importantes, algumas estratégias argumentativas. Então, para eu argumentar, para a pessoa realmente entender que aquilo é um bem que tem que ser feito, ou é algo que precisa ser atendido, eu posso usar o quê? Exemplificação. Eu posso usar exemplos sobre o tema que eu estou trabalhando. Eu posso usar dados estatísticos. Não é só eu que estou falando, tem uma pesquisa que aponta, uma pesquisa do IBGE, uma pesquisa de uma outra, da Folha, que são instituições seguras de pesquisa. Então, dados estatísticos é bem importante para se ter credibilidade nos argumentos. Também nós temos um argumento que é muito usado, que é o argumento de autoridade. Esse aqui é o que mais aparece, que ele geralmente aparece entre aspas, que é quando eu pego a fala de um especialista para dar força ao meu argumento. Por exemplo, eu sou professora, aí vou fazer um texto sobre o uso do internetês, digamos. Vou fazer uma carta aberta sobre o uso do internetês para os meus alunos. Eu tenho que buscar, por exemplo, exemplos sobre isso para dar força ao meu argumento. Eu posso usar dados estatísticos também. E eu posso usar a fala de um outro especialista que tem um trabalho sobre o mesmo assunto para dizer que não só sou eu que estou falando isso, tem alguém que é mais reconhecido do que eu, que é mais estudado, por exemplo, do que eu, e que falou a mesma coisa. Então, sempre quando eu vou usar um argumento de autoridade, eu vou buscar alguém que seja um especialista. Então, na medicina, tem nomes aí de médicos especialistas que têm estudo sobre isso que eu posso usar. E também o raciocínio lógico, que é uma argumentação com base na análise de relação de causa e consequência. Então, todo mundo sabe que se não estudar, não vai ter um bom resultado, causa e consequência. Então, se você não cuida do meio ambiente, se você polui, você vai sofrer com isso depois, causa e consequência. Ô, Pro, mas o melhor argumento mesmo é o argumento de autoridade e o dos dados estatísticos, não é? Isso. Eles são muito usados. Quando a gente vê textos assim, carta aberta, ou um abaixo-assinado também que usa muito argumento, Aham. outros textos, é muito usado essas duas estratégias que Ana colocou, o argumento de autoridade e os dados estatísticos. Para poder convencer, né? Isso, para poder convencer, porque essa é a ideia do argumento. O argumento, ele é para convencer. Então, se eu quero que o meu pedido seja atendido, eu tenho que argumentar. E argumento de força é argumento de autoridade, é dado estatístico. Então, eu sempre Aí tenho as que... pessoas vão acreditar. Perfeito, Ana. Imagina, eu vou estar falando lá sobre algo que a pessoa nem sabe quem sou eu. Aí ela não sabe quem eu sou, mas ela sabe quem é, por exemplo, um especialista na língua portuguesa, que tem gramática, que tem livro publicado. Então, isso vai fazer o meu argumento ter força, tá? Professora, mas em uma carta aberta só pode ter um desses ou todos? Não, você pode usar tudo. Quanto mais estratégia você usa, mais força tem o seu argumento. Então, se eu uso, por exemplo, exemplos, eu vou falar de internetês, que é a linguagem da internet. Então, se eu uso o exemplo de coisas que acontecem, por exemplo, na sala de aula, eu estou dando força ao meu argumento, porque eu estou mostrando que eu não estou inventando uma coisa. Aquilo é um fato. É Então, real. isso é real. Então, quanto mais argumentos eu uso, não tem problema de você usar quantas estratégias você quiser. Cada uma aí tem a sua função e cada uma vai dar mais força ainda para o seu argumento. Eu preparei aqui um slidezinho com algumas questões que eu quero fazer com vocês. Cadê? Se não é o primeiro. Para a gente relembrar de alguns assuntos, eu comecei com o período simples e período composto. Deixa eu voltar. Tá para fazer aqui. Período simples e período composto.
Vamos lá. Para a gente saber se o período é simples ou composto, eu tenho que encontrar os verbos desse período. Nós chamamos Ô, de Pro, período. Oi, Ana. tá na tela do positivo. Tá ainda lá, né? Deixa eu então parar de Sim. compartilhar e compartilhar de novo. Tá. Pronto. Então vejam Agora só. sim. Vocês estão conseguindo ver nesse tamanho? No tamanho que está aqui? Sim. Ok. Então vejam. Para eu saber se o período é simples ou composto, eu tenho que ter uma boa noção sobre verbo, porque eu conto as orações a partir dos verbos. E a quantidade de orações vai dizer se meu período é simples ou composto. Porque se eu tenho só uma oração, período simples. Se eu tenho duas orações ou mais, período composto. Então, no primeiro exemplo aqui, quais são os verbos que eu tenho nesse período? Cheguei, jantei, 3. fui. Perfeito. Tenho três, né? Eu tenho cheguei, eu tenho jantei e E aí eu fui. fui. Não vai ficar. Cadê? Fui. Então, eu tenho três verbos. Se eu tenho três verbos, eu tenho três orações. Se eu tenho três orações, eu tenho período simples ou período composto? Composto. Período composto. Vamos para a letra B. O amor é eterno. É do verbo ser. Perfeito, Ana. Só tenho o que é do verbo ser. Então, eu tenho aqui um período simples. Letra Simples. C. As plantas necessitam de cuidados especiais. Necessitam. Simples. As plantas necessitam. Muito bem, Lavínia. Só tem Simples. necessitam. Então, ele é simples. Vamos para a letra D. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Quero Lívia. e presentear. Muito bem, eu tenho quero e presentear. Então, aqui eu tenho um período que Composto. composto. Letra E, quero aquelas rosas. Quero. Quero, só, né? Então, o período é Simples. simples. Letra F, Exato. o tempo é o melhor remédio. É É. e só. Só. E só. É sim. Sempre tenham cuidado, porque se aparece o acentuado, é verbo. Ele sem acento é uma conjunção. Período simples, muito bem. Letra G, quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Partiu E ficou. Muito bem, partiu e ficou. Então, aqui nós temos um período composto. E H, vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Nossa. Gritar, ouvirem, sabendo. Vou. Só que o voo aqui ele não está sozinho, ele é vou gritar. É uma locução verbal. Isso. E depois tem mais verbos? Ouvirem. Ouvirem. Estou Estou também não está sozinho, é estou sabendo. E E tem- acontece, de acontecer. Isso. E anoitecer. E anoitecer. Então, olha quantos verbos, né? Composto. Super composto. Aí Muito vejam bem, composto. agora vejam, quantas orações eu tenho nessa letra H? Você tem 1, 2, 3, 5 orações. 5 orações. Porque eu não conto vou gritar e estou sabendo como coisas separadas. Eu conto como uma coisa só. Então, a locução verbal, ela equivale a só um verbo, porque vou gritar significa gritarei. Então, a ideia dos dois é uma coisa só, não são duas. Então, não confunda quando vocês verem uma locução verbal para dizer, eita, imaginem só a frase tem assim, eu vou gritar com meu irmão. Nessa Só frase que muda eu criei, pode falar, Ana. É que assim, na locução verbal dava para a pessoa usar só um verbo, né? Mas aí ela Isso. optou Aí, por usar perfeito. dois. Porque a locução verbal ela é mais informal.
Porque é mais comum no dia a dia eu dizer vou gritar do que dizer eu gritarei. A gente acaba usando mais locuções do que uma forma verbal só. Só que se numa frase eu falo eu vou gritar com meu irmão, tem vou gritar, mas eu não tenho um período composto, tenho um período simples, porque vou gritar equivale a só uma oração e não duas. Então, locução é uma coisa só. Deixa eu limpar tudo isso aqui para a gente passar para o outro slide. Aqui, eu coloquei assim, ó, gente, para a gente lembrar o que é coordenação. Mudou a página para vocês também ou não? Sim. Ok, então vamos lá. Período composto por coordenação. Como é que eu posso resumir o que é um período composto por coordenação? Eu vou começar para vocês lembrarem. São orações. Coordenadas. Então, mas para ser coordenadas é Tem porque que ser sindética ou não, assindética. elas têm sentido, está mais voltado para o sentido delas do que para o que elas têm. Ora, período composto por coordenação são orações, eu vou colocar aqui, ó, sintaticamente independentes. Sintaticamente. Então, vamos resumir aqui, ó, o que é um período composto São por duas orações coordenação? que uma não depende da outra para fazer sentido. Perfeito, Lavínia, foi aquilo que a gente aprendeu, que uma oração não depende da outra. Então, quando eu vejo um período que eu tenho duas orações ou mais, e uma oração não depende da outra, e quando a gente fala que não depende da outra, não é porque eu não consigo entender uma ou outra, é porque as duas ela tem todos os elementos sintáticos que uma frase precisa ter. E o que é que uma frase precisa ter? Sujeito, verbo, complemento. Sim. Então, se eu tenho isso, eu tenho uma oração independente, tá? Agora a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque vocês ficaram confusos da outra vez, achando que não tem sujeito na frase, então ela não é independente. Tenham cuidado, porque muitas vezes pelo verbo eu consigo descobrir quem é o sujeito. Então isso não faz. Às vezes é o mesmo sujeito da primeira. Geralmente é o mesmo sujeito da primeira, é por isso que não se repete. Por exemplo, eu falo assim, Ana estudou, vírgula não, Ana estudou e teve um bom resultado. Aí eu Quem pego a teve um bom segunda e resultado? teve um Ana. bom resultado. Aí eu pergunto, quem foi que teve um bom resultado? Ana, ué. E a professora, então, depende da primeira. Não. Se eu leio teve um bom resultado, eu sei que é ela ou ele que teve um bom resultado, porque teve só combina com ela ou ele. É. Deixa eu só acender aqui a luz, que está ficando um pouco escuro, e rapidinho volto. Então, só ter cuidado para não achar que se a frase não tem sujeito, ela é dependente. Não, porque pelo verbo eu consigo descobrir quem é a pessoa ou quem é o responsável pela ação verbal, tá? Geralmente, o que fica faltando para a oração para ela ser dependente, geralmente é o complemento do verbo. Por exemplo, Ana disse que estudou. Aí eu digo, se eu separo, vai ficar ela disse. Então, ela disse o quê? Então, geralmente, o que falta para uma oração ser dependente ou independente é o complemento do verbo. Geralmente, é esse complemento que falta. Sujeito, não. Mas Aí, se não veja, tiver o complemento, a frase não é dependente? se não tiver complemento, ela é dependente. Porque ela vai precisar uma da outra. Por exemplo, Ana disse que estudou. Aí eu separo, Ana disse. Na outra tem que estudou. Eu nem consigo compreender uma, nem consigo compreender a outra se eu não juntar. Então Então, elas elas são são dependentes. dependentes. Isso. Aí, vejam, as orações podem ser sindética, que é quando... O quê? É sindética ou assindética, então.
Lembrem do sim, ó. Sim, sindética. Sindética é quando... E aí, quero ver vocês. Calma aí. Ó, sindética é quando tem e assim é quando não tem. A sindética não Conjunção. tem. Isso, Lavínia, conjunção. Então, sindética é quando Aham. tem conjunção. Mas aí a gente tem que estudar no período composto por coordenação, né? Isso. E a sindética, quando A sindética é quando não. não tem. Não. Então, ó, as orações podem ser, porque quando eu pego um período composto por coordenação e eu separo, porque se é composto é porque tem mais de uma oração, eu vou ter uma parte que vai ser sem conjunção e uma parte que vai ser com conjunção. E na hora de classificar, eu vou dizer oração coordenada assindética, porque não tem conjunção, e oração coordenada sindética, que é quando tem conjunção. Aí eu vou falar o tipo da sindética, se é aditiva, adversativa, conclusiva, opositiva ou explicativa. Por exemplo, eu coloquei aqui duas frases. Não coma bolo quente, ficará com dores de barriga. E a outra é vou sair e já volto. As duas são período composto por coordenação. Os dois períodos são período composto por coordenação. Mas olhem a primeira, se ela tem alguma conjunção. Não. Não tem, ela é assim. Ela é assindética. Muito bem. Então, não tem conjunção, porque ó, ela é separada por ponto e vírgula e depois não tem nenhuma palavra que una. Então, as duas são assindéticas. Oração coordenada assindética, a primeira, a segunda oração coordenada assindética. Não tem tipo um e, nem um Isso, não tem portanto. um e, um portanto, um mas, um contudo, não tem. Então, Aham. porque qual é o lugar, professora, geralmente que a conjunção aparece? No começo da segunda oração. Então, No se eu caso, observo, uma oração e outra, né? entre uma oração e outra, é ela que liga. Então, se não tem uma palavra assim, é porque elas são assindéticas. Já a segunda, vejam aí se tem alguma conjunção. Na segunda. Calma aí, tá ainda no. Não, calma aí. Isso, já escutei a Isabel respondeu, ó, tem o E. Aqui, ó, vou sair e já volto. Já volto. Então, aqui nós temos, se eu for separar, eu vou separar aqui. Aí a primeira tem alguma conjunção? Não. Não. Então, ela é assindética. Só a Mas dá pra segunda. entender. Então, Mas dá pra entender. sim, porque é um período composto por coordenação. Os dois são compostos por coordenação. Só que no período composto por coordenação, eu sempre vou ter, eu sempre não, geralmente eu tenho a primeira que não tem conjunção e a segunda que tem conjunção. Então, é por isso que eu Tá. falei, vou sair é uma coordenada, só que é assindética. E a segunda vai ser uma coordenada sindética, porque tem o E. Tá? Aham. Aqui eu coloquei algumas frases. E aqui já são com as conjunções, ou com a ideia que a conjunção passa. Então, veja, quando eu falo assim, gosto de cinema, bem como de teatro. Ele está fazendo o que aqui nesse período? Ele está adicionando uma ideia, ele está explicando, está concluindo, está alternando ou está... Faltou uma. Eu acho que ele tá só comparando. Mas quando ele está comparando, ele está acrescentando uma outra coisa que ele gosta também. Então é conclusão? Gosta de cinema, mas também gosta Isso, do do teatro. teatro. Isso aqui, na verdade, é uma aditiva. Aditiva? Porque ele está adicionando. Gosta de cinema e gosta de teatro. Uhum. Entendeu? Eu peguei essa daqui porque eu não coloquei algo assim na prova de vocês. Mas eu quero que vocês vejam que às vezes não tem aquelas conjunções que a gente mais conhece.
Mas o que é que eu preciso entender? É a ideia que a frase está passando para mim. Qual é a ideia? É de adição? É de conclusão? Entendeu? É isso que eu preciso saber. Eu não preciso ficar ligado só na conjunção, porque às vezes vão aprender próximo ano que tem outros tipos de orações, que são as subordinadas, que elas têm muito mais tipos do que as coordenadas, então elas têm muito mais conjunções. E fica muito complicado para você decorar todas as conjunções, até porque tem conjunção que se repete. Então, o que é que eu preciso saber? É a ideia que a frase está passando. Ela passa uma ideia de adição, ela está adicionando, ela está concluindo, está explicando, está alternando, está fazendo o quê? Entenderam? É isso que eu preciso saber. Olha a segunda. Vou caminhar hoje, contudo não posso depois do jantar. O que é que está acontecendo aqui nesse período? Eu acho que é adversativa. Isso. Ele está colocando aí uma oposição, né? Ele vai caminhar, mas só pode depois do jantar. Olha a outra. Assistirei um filme ou lerei um livro. Alternativa. Alternativa. Isso. Depois tem assim, faço tudo o que tenho de fazer pela manhã, pois fico com a tarde toda livre. Explicativa. Explicativa, muito bem, gente. A outra, ó, ela tirou péssimas notas, por isso não viajará nas férias. Explicativa? Essa daí é uma conclusiva. Foi Lavínia que respondeu, foi? Sim. Uma conclusiva, porque o por isso parece de explicação. Só que veja eu como achei ele que era aparece explicação. mas veja como ele aparece entre vírgulas. Quando uma palavra ela aparece entre vírgulas, é porque ela poderia estar em outro lugar da frase. Então, poderia ser, ela tirou péssimas notas, não viajará por isso nas férias. Então, ela poderia estar em outro lugar. E nesse caso aqui, está concluindo, tá? Então, tem que notar essas nuancezinhas assim que tem nas frases. Aham. A outra, o jantar estava delicioso, mas deveria ter reduzido o sal. E aí? Essa aqui é o quê? O jantar está delicioso, mas deveria ter reduzido o sal. Adversativa? Isso, adversativa. Adversativa. Isso mesmo. Olha a Sempre que outra. tem o mais é adversativa? Sempre. Tem algumas conjunções que elas não se repetem. O mas, o contudo, todavia, no entanto, sempre são de adversidade. O logo sempre é de conclusão. O pois sempre é de explicação. Ou parece que o pois ele pode vir depois, você tem que ter cuidado com ele, tem que ter cuidado com ele. Mas o porquê sempre é de explicação. O pois, às vezes, ele pode aparecer depois do verbo, por exemplo, foi recompensado. Foi, pois, bom aluno. Aí já não seria a mesma coisa. Então tem que ter cuidado. Mas tem algumas conjunções que elas sempre vão ser do mesmo tipo. Então, vi aquela conjunção, já Esses dias sei. eu perguntei para você e você falou que quando tem uma conjunção, tipo, pois, depois de um verbo, ele é de conclusão. Isso, perfeito, Lavínia, muito bem lembrado. Então, o pois, se ele aparece antes do verbo, é de explicação. Se ele aparece depois, é de conclusão. Você vai ver que até na hora da leitura fica diferente. Se eu falo, pois, fico com a tarde toda livre, ou fico, pois, com a tarde toda livre. Já muda a ideia que a frase quer passar. Tem assim agora, ora está bem, ora não está. Alternativa. Isso. Alternativa. Alternativo. Ô, Sora, isso daí é hora ora. de horário ou de hora? Não. Esse hora quer dizer algo que se alterna, que muda. Agora Por tem a mesma exemplo, função do ou. tem a mesma função do ou. Por exemplo, eu posso falar assim, ou está feliz ou está triste. Aí eu posso colocar ora está feliz, ora está triste, para mostrar que tem uma alternância. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que o ora está na primeira oração e o ora também está na segunda? Nesse caso aqui, as duas vão ser sindéticas. As duas serão sindéticas, porque a primeira tem conjunção e a segunda também tem.
Olha essa aqui, essa última. Conheceu a Europa, como também a Ásia. Aditiva? Isso, Lavínia. Lavínia está muito afiada. Muito bem, Lavínia. Aditiva, ó. Ele conheceu a Europa e conheceu a Ásia. Professora, se eu visse uma questão dessa aqui, eu diria que isso é um período simples, porque no segundo pedaço da frase não tem nenhum verbo. E agora? Eu acho que é porque conheceu a Europa, como também conheceu a Ásia. Dá a entender. Perfeito, perfeito, Ana. Ele não É usa pra para não não ficar. repetir. É para não ficar repetitivo. É, Mas ali tem um verbo, a gente chama isso de elipse, que é quando o verbo não aparece na frase, porque ele não, para não repetir, mas É pela mesma outra frase eu sei qual é. é a mesma coisa com o sujeito oculto. Isso, porque o sujeito oculto ele também é chamado de sujeito elíptico, que vem da questão da elipse, que é a omissão. Último, não fui te visitar porque não sabia que você já tinha chegado de viagem. Explicativa. Hã? Explicativa. Explicativa, perfeito. Agora eu queria que vocês me ajudassem. A ideia da coordenação é de ser independente. A ideia da subordinação é de ser dependente. Vamos pensar junto comigo numa imagem. Pense numa imagem que represente dependência e independência. Talvez alguém comendo alguma coisa sem ajuda? Com ajuda? Não, sem ajuda. Sem ajuda. Deixa eu colocar aqui no Google para ver se eu encontro isso. Pessoa comendo. Vou botar essa mulher aqui que tá com esse hambúrguer para ela deixar a gente com fome essa hora da tarde. Ela é independente, ela não tá dependendo de ninguém. Tá. Deixa eu tentar colar isso aqui e volto para. Deixa eu diminuir. Agora, já que a ideia foi de comer, eu vou pegar uma imagem de uma mãe dando comida a um bebê. O bebê vai ser dependente da mãe, porque ele não consegue fazer isso. Né? Isso. Bebê comendo. Agora, cadê? Era com a mãe. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui que tem a mãe. Tem aqui, ó. Deixa eu parar de compartilhar. Compartilhar a tela agora do slide aqui. Ai, que cara de bravo. Então, vejam. Se eu fosse explicar aqui a coordenação e a subordinação através dessas imagens, seria essa a ideia. O que é coordenação? É algo independente. E o que é subordinação? É que depende de outra coisa. Depende na frase, no caso, é uma parte que depende da outra, porque ela tem que ter um complemento que falta nela. Algo falta e é a outra que complementa. Quando a gente fala, por exemplo, no trabalho, eu sou subordinada a Jéssica, porque Jéssica é a minha coordenadora. Então, há uma ideia de subordinação, quando alguém depende do outro, tá? E aí eu peguei só essas frases aqui, vou fazer 3 com vocês. Vamos fazer 3. Tem assim, tudo o que queria era a verdade, tá? Vamos tentar separar. A gente tem que saber onde é que está o verbo. Queria? Né? É tudo que eu queria. Aí barra era a verdade. Eu consigo compreender a primeira sozinha. A gente divide depois do Não, verbo? porque você não sabe o que você quer. Muito bem, Ana. Alguém perguntou aí, eu divido depois do verbo? Depende. A gente vai ver aqui que tem algumas frases que o complemento do verbo vai estar na mesma oração, aí ela é independente.
Eu só separo depois do verbo quando o complemento do verbo está na outra oração. Aí uma vai depender da outra. Vamos ver isso aqui na prática. Então, ó, tudo que queria, barra, era a verdade, porque uma oração é queria, a outra oração é era, o verbo. Então, a segunda depende da primeira, assim como a primeira depende da segunda. Para eu entender uma outra, eu preciso ler as duas. Então, aqui eu tenho coordenação ou subordinação? É período por Depois ficou subordinação. subordinação, porque há uma ideia de dependência. Vamos para o segundo, ó. Os sócios discutiram o plano econômico, voltaram o orçamento e encerraram a reunião. Quantas orações eu tenho aqui? Discutiram, Discutiram. votaram, votaram, encerraram. Isso, muito bem, Lavínia. Lavínia viu aí 3. os 3, Ana também. Então, vamos ver até onde vai cada uma. A primeira vai até onde? Os sócios discutiram o plano econômico. Aí a outra votaram o orçamento e depois a outra encerraram a reunião. Então, uma barrinha aqui, outra barrinha aqui. Tenho 3 orações, tá? Votaram. Quem foi que votou? Os sócios. Os sócios. Não está aqui, por quê? Porque na primeira já tem. E mesmo se não tivesse, eu sei que votaram. Quem votaram? Eles votaram. Então, a palavra que está faltando aqui eu consigo saber sem problema. E a última, e encerraram a reunião. Vamos ler uma por parte. Os sócios discutiram o plano econômico. Vocês conseguem compreender isso? Até essa parte aqui? Sim. Então, já sei que essa primeira é independente. Se eu leio votaram o orçamento ou eles votaram o orçamento, eu consigo compreender isso? Também. Sim. E a última, encerraram a reunião. Eles encerraram a reunião. Também. Então, aqui eu tenho um período composto por Coordenação. coordenação. Muito bem, gente. A terceira e última que a gente vai analisar aqui. Não sei o que fazer. O verbo é sei, o outro é fazer. Então, como é que eu separo isso? Seria não sei e a outra o que fazer. Muito bem. Mas eu acho que elas são subordinadas. Perfeito. Elas são subordinadas. Porque eu não consigo entender não sei. Não sei o quê. Aí o que a pessoa não sabe está na segunda oração. Então a segunda depende da primeira e a primeira depende da segunda. Vocês vão aprender isso mais para frente, que uma eu chamo de principal e a outra eu chamo de subordinada. Geralmente a primeira é a principal e a segunda é subordinada, porque a segunda é que vai se encaixar na primeira para o sentido ser completo, tá? Então vejam, os assuntos de vocês não são complicados, tudo precisa mais de uma análise, de um momento realmente para refletir. Eu sempre falo isso, eu coloco questões para os meus alunos que eu sei que eles vão conseguir responder. Aí você pode falar, professora, todo mundo vai conseguir responder? Aqueles que querem e sabem e estudam, né? Vão conseguir responder sem nenhuma dificuldade. Isso eu tenho certeza. Então, a prova eu acho que está muito simples. Oi, Lavínia? É só isso? É só isso. Eu vou até colocar, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu compartilhar. O roteiro que eu preparei. Então, ó, verbete nós já vimos, carta aberta vocês já viram também, tá? A carta aberta, professora, eu posso falar que alguma parte da carta aberta, ela pode ser excluída, ela pode ser dispensada? Não, porque a carta aberta ela vai ser organizada em parágrafos, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas se eu tiro a introdução, a pessoa vai saber sobre o que a carta está falando? Não, porque é a introdução que é responsável por isso. Ah, professora, eu posso tirar a conclusão? Não, porque é na conclusão que ele vai fazer toda a revisão daquilo que está sendo pedido. Então, cada parte é importante, nenhuma pode ser dispensada, tá? Agora você falou de mais e mais? Eita, faltou o mais e mais, verdade, eu coloquei aqui. Só falta ele. Então, ó, a gente já viu Mas estratégias... mais é fácil. O mais É, É o mais fácil de todos.
Mais fácil de todos. Deixa eu só botar aqui que eu preparei O mais dá, tipo, a entender que você quer mais. Você... de quantidade. Vocês já aprenderam Quer também mais? o mas. E o mas É tipo, de oposição. adversidade, oposição. E ainda tem, gente, a palavra mas, com acento, que é o feminino primal. Ela é má, elas são más, com acento. Olha que interessante. Por exemplo, ó, na sentença, não quero lidar com problemas, Mais problemas. mais problemas. Essa tem sido uma. Má fase da minha vida. Então, primeiro, aqui é que vai estar correto, né? Mais e má. Má fase, uma uma fase ruim, na verdade. Ó, olha esse segundo. Se é Más notícias que trazes, isso, fala mas mais é de alto mal. para todos ouvirem, por favor. E onde é que Más notícias no sentido de ser ruim. isso? E o outro fala mais alto no sentido de ser de quantidade, né? Então, aqui nós Então, temos a letra C com essa opção correta. Agora, olha esse terceiro. A população exige. a população existe mais escolas, Mais escolas. mas seus representantes sempre trazem más notícias. Isso, então a gente vai ter aqui a letra C novamente, mais escolas, mas seus representantes sempre trazem más notícias. Assim, quando vocês mandam as fotos das atividades, eu sempre vou observando. Não dá, infelizmente, para comentar cada uma das questões com vocês, que vocês acertaram ou não, porque geralmente são muitas páginas, né, mas eu sempre observo. Então, assim, eu ainda vi pessoas que estão se complicando com o mais e o mas. Então, vocês precisam entender essa ideia. Mais quantidade, mas é de oposição, de adversidade. Ô, Pro, eu queria saber quais que são a segunda parte do CA, porque eu não sei qual é a segunda parte do CA. É porque de produção de Passou texto, atividade. de É, produ... aquele de produção de texto que você passou a atividade, eu queria saber qual que é. é porque geralmente ele Páginas. eu não, deixa eu ver aqui se eu vejo a página. Eu acho que eu não É vi. porque... Porque Primeiro geralmente, é 31 a 38, aí depois eu vou fazer. Eu também não fiz, que eu não entendi a segunda parte. ó, produção Eu de não entendi texto. o que era pra fazer. Tem 2 capítulos o livro? Porque se tiver, acho que é o segundo capítulo, né? Então é isso. Ele coloca aqui, ó, 2, ó, tá vendo? O primeiro a gente fez, foram É sobre da 21 a 37, então, né? isso. Aí é carta aberta. Isso aqui é só sobre carta aberta. Aí essa segunda parte aqui que vocês vão fazer e podem me enviar até dia 25, que é um dia antes da prova. Vou enviar hoje. Deixa eu fazer assim, só para a gente terminar. Não, vocês podem ir, fica só a Lívia, que ela vai apresentar para mim o trabalho dela, para não ficar sem situação. Tchau, Sora. Tchau, gente. Muito obrigada por vocês Tchau, Pro. desse momento comigo. Tchau. Tchau, tchau. Ô, Lívia, é esse Marcelo ou é Matheus? Não, é Marcelo. É Marcela. Deixa eu baixar aqui. Pode começar, Lívia. Eu não tô vendo, Sora. Ah, é? Então deixa eu parar aqui e compartilhar. Eu esqueço que quando troca de tela, aí vocês continuam vendo a tela anterior. Pronto. Agora foi. O contexto do livro, eu li ele inteiro e foi isso que foi o resumo dele, mais ou menos. A história é o seguinte.
uma menina que nasceu logo no começo do livro e ela acaba morrendo muito cedo por conta de uma guerra, há muitos anos atrás. Ela nasceu em 1972 e o pai dela era japonês e a mãe brasileira. O nome dessa menina é Hanako e significa filha da flor. Aí eu pesquisei 2 histórias de superação que você for para colocar. Aí eu coloquei da Tura Pitt, que foi uma modelo australiana que ela sofreu graves queimaduras em um incêndio com 24 anos. Ela queimou 104% do corpo dela. Ela passou 6 meses no hospital, mas hoje ela vive normalmente, ela posa para as revistas, pratica diversos exercícios físicos e trabalha como engenheira de minas. Nossa, eu já vi a imagem dessa mulher. Interessante a história. Aí o Nando Parrado, esse cara aí, ele sofreu um acidente de avião e ele esperou por socorro durante 72 dias, que esse foi o diferencial, né, da história dele. Nossa. Então, essa é a superação. E os sobreviventes beberam, tipo, neve derretida e dormiam colados uns aos outros para não congelar, né? Hoje ele dá palestra sobre o poder da motivação na vida para poder atingir as metas. Nossa, muito interessante. Ok, Lívia. Ótimo. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, Sora. Obrigada. Nada.